recolhimento das custas, pediu a emenda em nova forma de petição inicial, pediu a emenda para caucionar o juízo, e nós fizemos o quê? Aí foi uma sugestão, inclusive, que eu dei por receio. Tá. Nós apresentamos a emenda, requerendo novamente a gratuidade de justiça, ao passo em que, da decisão interlocutória, nós interpusemos um agravo de instrumento. Com quais pedidos? Se você puder até abrir aí, Suzana, por gentileza. Os pedidos eram para dizer que não havia motivo para o juiz requerer uma nova emenda inicial, ou seja, essa intenção era para a gente desconsiderar a primeira emenda, professor, que nós havíamos feito, que o juiz interferiu na nossa petição inicial. O senhor entendeu o propósito? Entendi. De agravar da emenda. Nós não queríamos aquela inicial com as diretrizes do magistrado. Nós queríamos a validação em cima da nossa primeira petição inicial. Então, nós queríamos que aquela decisão fosse reformada, de que não houvesse a necessidade da emenda. Aí nós pedimos a gratuidade de justiça para ser apreciada pelo tribunal e pedimos para que o desembargador entendesse também pela não necessidade de ser caucionado em juízo a execução em razão da nota promissória ser fruto de agiotagem. O que aconteceu? Numa análise preliminar, o desembargador considerou que a executada tinha patrimônio para poder pagar as custas processuais, mas ele não entrou no mérito. Ele só pediu para nós pagarmos as custas processuais. Fomos e pagamos o preparo do recurso. Quando nós pagamos, o desembargador iria analisar o mérito do nosso recurso. Em paralelo, nós havíamos pedido também, professor, o efeito suspensivo. O desembargador negou o efeito suspensivo. O que o juiz de primeira instância fez? Ele foi lá e deu que no prazo da emenda, nós não recolhemos as custas. Aí ele indeferiu a nossa petição inicial. O desembargador, vendo que o juiz sentenciou o processo, foi lá e deu perda de objeto do recurso, não conheceu do recurso. Então, a gente ficou num limbo absurdo. Por quê? Da justiça. Havia, sim, uma situação preliminar de que o desembargador pediu o recolhimento do preparo e não garantiu o efeito suspensivo. Mas, professor, o que eu entendo? Que a gratuidade de justiça ainda estava sob análise. Entendi. Não cabia o juiz de primeira instância dizer que não houve recolhimento das custas. Porque se a matéria não fosse sobre gratuidade de justiça, eu até entenderia. Mas ela era sobre a gratuidade de justiça. Inclusive, o desembargador, com uma decisão monocrática, poderia ser alvo de agravo interno. Então, nós tínhamos ainda etapas. O que eu considero? Aí é uma visão minha, acho que a Suzana nem partilha muito dessa visão minha. O que eu considero? Que uma vez que o juiz sentencia, professor, um recurso passivo pendente de julgamento, ele, na verdade, está cerceando, né, o duplo grau de jurisdição. Ele, na verdade, está cerceando o contraditório e a ampla defesa sob os argumentos decididos em primeira instância. É verdade. Agora, você vê... Ele, por sua vez, na primeira instância, ele mata qualquer chance recursal. Basta ele sentenciar que perde o objeto, mas não tem como. E aí, professor, nós temos jurisprudências do TJ para tudo que é lado. Nesse limbo, né, processual, nós tivemos situações da execução, que foram essas que a Suzana trouxe para o senhor, sobre a defensor ter atuado até determinada etapa, depois ter saído. Nós entrarmos já em fase de penhora do imóvel e, em paralelo, os embargos de execução, eles estarem pendentes, né, do recurso do agravo de instrumento, né, Suzana? Sim, eu só estou pegando uma jurisprudência aqui, Renata, para a gente entender. É porque, basicamente, nós entramos com agravo, requerendo a gratuidade, para que a gente não precisasse pagar as custas dos embargos da execução e nem garantir em juízo. E antes mesmo, aí o juiz de primeira instância pediu para que deu um prazo de 5 dias para a gente pagar as custas. A gente pediu o efeito suspensivo não foi aceito, em paralelo a isso, o agravo foi julgado. Quando estava no aguardo de ser julgado.
Talvez o juiz, percebendo que o agravo ainda estava lá sem ser julgado, já foi lá e sentenciou. Já matou ali, né? Aplicou jurisdição defensiva, se livrou do processo, né? Ele, até mesmo para não ter nenhuma decisão, sei lá, contrária, ele já foi lá e sentenciou, informando que, como teve o prazo de pagamento, tá aí a decisão, né? Determinou a emenda para que o autor comprovasse a sua hipossuficiência. E aí ele informa aqui que o agravo não houve efeito suspensivo e por isso e não houve o recolhimento das custas, indeferiu a petição inicial. Agora, o lado bom dessa história é que esse vício é absoluto, ou seja, nós podemos usar a qualquer momento, né? É claro que a ideia é falar o quanto antes pela situação da gravidade da situação. Mas olha que legal, dá pra gente trabalhar no recurso de apelação, dá pra trabalhar no agravo do instrumento, e daria para trabalhar até no embargo de terceiro, se tivesse um terceiro envolvido, ou numa ação declaratória de nulidade, né? Professor, mas aí a nossa preocupação é o seguinte: o que a gente faz com os embargos à execução? Porque a gente tem uma situação muito séria aqui de agiotagem, e a gente está com medo porque, na visão da Renata, a gente já perdeu o prazo para os embargos à execução. Como os embargos foi indeferido, a gente acha que não tem como entrar com novos embargos. Como é que a gente iria trazer essa matéria novamente da questão da agiotagem, já que o meio de defesa seria os embargos à execução? A ação declaratória de nulidade. A ação declaratória de nulidade. Ou seja, para poder chegar nesse caminho que a gente quer trabalhar de novo, a situação material, ação declaratória de nulidade. Só que a ação declaratória de nulidade é uma ótima opção. Só que o judiciário que a gente tem aí, em Brasília, tem muito juiz que pode querer se livrar, porque a ação declaratória de nulidade é uma ação complexa, até para julgar, dá trabalho, até para fundamentar na sentença. Então é uma ação que o risco, se cai com o juiz errado, ele vai querer se livrar, vai falar, peraí, você está pedindo nulidade, mas o processo não chegou ao fim. Esse é o risco, entendeu? Aqui nesses embargos à execução, tem como ser feito algo ainda? Já que ele indeferiu a petição por falta de custas, o agravo informou que houve a perda do objeto, a gente até entrou com os embargos, mas eu tenho certeza que não vai para frente. E tem uma jurisprudência, deixa eu só jogar aqui no chat. Dá para jogar no chat a jurisprudência? Dá para jogar, pode jogar sim, doutor. Vou pegar aqui. Até do TJ Goiás. Ixi, acho que não vai tudo, ela é grande. Deixa eu ver. Ah, não. Vou ver. Você quer ir complementando aí, Renata, enquanto eu abro aqui? Pode sim, fica à vontade. Tá. Aí, professor, então a gente tem essa frente da execução em curso, que o senhor sugeriu, a petição de reconsideração do bem de família com tópico de pré-questionamento, não é isso? Isso. Da nulidade absoluta pelo não esgotamento, né, da localização do réu antes de praticar a citação por edital. Em paralelo, o senhor falou que simultaneamente nós iríamos interpor agravo de instrumento sobre a decisão interlocutória que foi proposta, né? Isso. Mas seria com qual objetivo mesmo? Seria a mesma temática, né? Pra Seria. Não deixar Na verdade, no agravo também dá para trabalhar em preliminar a nulidade, né? Então também daria para fazer isso. Agora, tem uma estratégia que muitas vezes o jurista faz, que é uma saída também, faz a reconsideração com pré-questionamento, por segurança. Não faz o agravo, né? E aí vai ter o curso, vai chegar a decisão final do processo. E nessa decisão você consegue trabalhar essa tese novamente no recurso de apelação. É uma saída, às vezes, para você conseguir matar numa decisão definitiva e não uma decisão interlocutória, entendeu? Para ganhar tempo, né? Quando você quer ganhar tempo. É uma estratégia onde nós seguramos essa informação e essa discussão no agravo e deixamos para uma decisão definitiva. Porque se é embargos, vai... eu iria nessa sugestão. Só do bem de família, é isso que eu tinha falado para o senhor no início. Eu sou adepta a gente tratar por hora só do bem de família, como se fosse uma impugnação por ser referente a bem de família, esse imóvel. A gente vai aguardar o juiz decidir
porque o agravo vai ser simultâneo, com o mesmo argumento de bem de família, pedindo efeito suspensivo. Eu penso, né? Para evitar a preclusão. E a gente justifica o porquê da interposição do agravo, justamente para que não haja problema de preclusão perante o tribunal. Aí a gente justificaria isso. Em paralelo, se o juiz, novamente, findar esse processo de execução, aí a matéria de ordem pública sobre a nulidade absoluta, né, da citação por edital seria arguída já na apelação. Eu gosto muito dessa estratégia. Acho que é uma estratégia porque a gente segura essa questão. A nulidade é absoluta, é um vício muito grave. Então nós vamos provavelmente conseguir sucesso no recurso de apelação. E anulando causa um atraso tremendo no processo. A gente consegue tirar o gravame da matrícula, ele não é eficaz. Então, pensando em tempo, a gente ganha tempo. Então, trabalharia com o agravo ou pedido de reconsideração, mas segurando isso para o recurso de apelação. Eu acho que seria uma estratégia mais forte, mais positiva. Eu acho que eu me perdi. Entraria com uma petição, um agravo informando a questão de petição de reconsideração Isso. do bem de família. O Bem de tema família. é esse, do primeiro grau. No segundo grau, simultaneamente, iríamos intervir. Mas, Renata, só um ponto aqui. Eu não acho que cabe petição de reconsideração, porque a questão nem foi levantada do bem de família. Mas aí já muda o nome da peça. Na verdade, já muda. A reconsideração é da decisão. Da decisão. Isso. É isso aí. Tá. Aí depois, o que mais? A interposição de agravo de instrumento com a mesma temática de ser bem oriundo, né, de bem de família, com pedido de efeito suspensivo. Bom, isso simultaneamente? Isso. Aí, se o juiz acatar o pedido de reconsideração, pede-se o objeto no segundo grau. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Se o juiz não reconsiderar, o agravo de instrumento fez o seu papel de resguardar. Isso. Porque ele impediu a preclusão da decisão em primeira instância. Mas o agravo de instrumento não vai ser levantada a questão da supressão, já que a gente ventilou isso em primeira instância, né? Isso aí. Você vai segurar para usar um eventual recurso de apelação com a decisão definitiva. Ela está preocupada, professor, com a supressão de instância, uma vez que isso não foi arguído em primeira instância. Porque na minha visão, o agravo sobre a questão do bem de família, ela deveria ser depois da petição de reconsideração. A gente fez a petição de reconsideração, o juiz decidiu, aí sim caberia agravo. Porque senão, nesse primeiro agravo, o desembargador vai falar, uai, mas como é que eu vou arguir a questão da nulidade por ser bem de família, se lá em primeiro instante você nem pode ser feito dessa forma também. O feeling, né, desse agravo nosso não muda muito a ordem, mas pensando, né, para proteger essa situação de qualquer justificativa remota do judiciário, poderia faz a peça primeiro, vem a decisão da reconsideração, a decisão em consideração normalmente vem no dia seguinte, é o próprio assessor que faz, e aí já consegue fazer o agravo em cima dela. Pode ser também. Boa. É isso que eu pensei. Gostei. A gente faz a petição de reconsideração, já despacha, né, para ter a decisão e fica segurando o agravo. Já precisamos dessa decisão. Se porventura chegar no último dia do agravo e não tiver alguma decisão aí, aí interpõe. Mas eu acho que dá tempo sim. A gente peticionando e despachando, a gente consegue a decisão. Gostei. Gosto dessa estratégia. Acho que ela é perfeita, hein, doutoras? Só que aí o prazo de Agora, uma coisa que eu queria perguntar. Nós temos justiça gratuita aí no meio ou não? Porque o agravo é caro, né? Aqui no DF é tão caro, mas a gente ainda não teve, não. É porque ela não se manifestou nos embargos, na execução. Ela se manifestou através dos embargos da execução, que a gente está com esse problema da gratuidade. Tá. Então ótimo. Não tem, mas também é acessível. Dá para fazer. Não é nada. Pede da gente fazer esse requerimento já nessa petição, inclusive, de reconsideração de gratuidade. Já aproveita. Poderia aproveitar também. Agora, eu estou preocupada com essa questão dos embargos à execução. Como é que a gente chegaria novamente nesse mérito da agiotagem, enfim, já o juiz... Só tirar uma dúvida aqui. Nós temos a execução, o embargo da execução, a chance de propor uma ação declaratória de nulidade, quando findar, né, professor? A execução, basicamente, só que
eu pergunto para o senhor, na sua visão técnica, professor, existe a chance de nós compormos embargo de terceiro em nome do marido? Existe, e se tiver de fato essa possibilidade, porque o cliente tem condições, ele aceita, né, também aparecer no processo, é uma ótima forma porque a gente consegue, através do embargos, consegue até pedir a retirada do gravame na matrícula, hein? E aí daria para entrar também com a averbação premonitória, que existe essa ação em andamento, isso mais quando corre risco do imóvel ser vendido, alguma coisa assim, adicado, né? Então você consegue sujar a matrícula, evitando qualquer interesse de um terceiro, né? A averbação premonitória é aquele pedido que a gente faz para que o juiz peça um ofício e mande para o cartório averbar aquela ação em andamento. Agora, a questão da nulidade de citação por edital vai ser feita só em apelação? Eu faria só em apelação, porque lá é muito difícil a gente não levar, né? Só se o relator não prestar atenção, mas é uma nulidade absoluta, né? Então, seria trabalhado em preliminar e a chance de a gente conseguir sucesso é tremenda, porque houve o erro, né? E aí dá pra gente trabalhar com muita jurisprudência. De fato, o STJ entende que tem que esgotar todos os meios para chegar na citação por edital, né? E não esgotou, né? E o que houve, inclusive, não nem se manifestou sobre o pedido da defensoria. A defensoria ainda apresentou alguns endereços e o juiz ignorou. Logo em seguida houve a decisão já da penhora. Não, daria para a gente trabalhar muito bem essa questão. A nulidade que nós temos é um tesouro na mão, né? Agora o segredo é como a gente usar melhor ele. Usar no agravo não é legal, porque o agravo não vai matar a decisão. A gente quer matar a decisão porque matando a decisão gera vários efeitos, ganha tempo, é muito bom, né? Então é melhor segurar esse tesouro para a gente usar no recurso de apelação. Então, segurar isso para o recurso de apelação é muito mais vantajoso, é uma decisão definitiva, né? Seria como pré-questionamento, então, na apelação, né? Seria com pré-questionamento. Tá, deixa eu anotar. Anota aí também, Suzana, que você faz a sua atazinha, eu faço a minha. Professor, agora, nesses embargos de terceiro... E essa ação, viu, só fazer uma correção para a gente não pensar numa ação errada. Nesse caso, como é um vício processual, não é a nulidade, na verdade seria a ação anulatória, viu? É a ação anulatória pura mesmo, porque a nulidade seria a tese, né? Nós vamos trabalhar com uma ação anulatória com o viés do querela nulitatis, né? A tese nossa é essa, querela nulitatis, a nulidade absoluta, mas através de uma ação anulatória. Essa ação anulatória, ela seria proposta já de meio... Não, essa ação nós vamos segurar ela porque nós vamos alegar a nulidade no recurso de apelação. Se tudo correr bem e a gente atingir o objetivo que a gente quer, ótimo. Mas nós temos uma carta na manga. Se a gente quiser continuar no jogo, quiser levar essa questão adiante, lá na frente a gente pode trabalhar lá no final do trânsito julgado, deixa de lado a rescisória, que é muito específica, 966, não é o caso, e aí nós vamos trabalhar com o quê? Com uma ação anulatória em virtude desse vício, né? O viés dela é com o querela nulitatis. Mas, professor, seria então ação anulatória com esse viés de querela nulitatis. Isso. E aí Mas só tirar uma dúvida. Claro. Essa ação, ela poderia ser distribuída em paralelo, por exemplo, de uma eventual interposição de apelação na execução, para falar o seguinte, tem de parar, ou então até na primeira instância, tem de parar a execução para análise dessa daqui. O senhor acha que poderia parar a ação de execução até o julgamento dessa ação anulatória? Poderia alegar o 313, inciso 5. Poderia fazer isso e pedir a nulidade, até que fosse resolvida essa questão incidental. Poderia sim. Aí o processo fica suspenso. Fica suspenso. E aí a gente distribui por prevenção ao juiz. Por prevenção ao juiz. Tá anotando aí, Suzana? Tá anotando aqui também. Essa ação anulatória, então, seria para informar o vício da ação predital? Seria para informar esse vício da ação de predital.
Então, se a gente, se o intuito, Renata, eventualmente seria para segurar a execução, aí não teria mais a tese de entrar com essa ação anulatória só após a apelação, e sim já de imediato, seria isso? Eu, na verdade, deixa eu ver se o professor concorda. Eu, professor, entraria com essa ação anulatória, pedindo a suspensão do processo de execução, fundamentada no... Peraí, pediu a suspensão do processo de execução? É só porque eu estou anotando, perdão. Tá bom, imagina. Suspensão do processo de execução. E, gente, tem jurisprudência. Eu estou pegando uma jurisprudência aqui do escritório. Anota essa jurisprudência que vai ajudar vocês, tá? É uma jurisprudência justamente da ação que vocês precisam. Ó, anota aí. Pode falar? Aham. Ó, Quer mandar no chat? mando. É o recurso especial 1358-939. 1358-900... 1358-931. 931? 931. 1358-931. Por quê? Esse recurso, gente, ele cai com uma luva. No caso de vocês é parecido, né? Também é uma discussão em virtude de uma questão também de citação. Deixa eu mandar no chat também aqui para vocês, ó. Vai chegar aí, foi. Ai, que joia. Ajuda, né? É uma força, né? Muito. Mas esse caso, o senhor acha que realmente é difícil, professor? Que a gente quebrou a cabeça tanto nesse caso? Esse caso é complexo, por quê? Porque o judiciário está muito ruim, né? Esse é um problema que nós temos. O judiciário não está analisando nada, está jogando de qualquer jeito, está se livrando. Em alguns estados isso está pior ainda. Então, o caso é muito bom e as saídas que as doutoras têm em mãos, estratégica, é perfeita, maravilhosa. As doutoras têm aí um trunfo muito bom para trabalhar tanto no recurso, fora dele, que vai atingir muitas vezes o objetivo. O fator é pegar um juiz que leia, né? Um juiz, um desembargador. Esse que está sendo o nosso problema na atualidade, né? Mas a tese é perfeita, viu, doutoras? É perfeita e real, viu? A tese é muito boa. Porque o que eu tinha imaginado, professor, nessa ação anulatória, queria ver a opinião do senhor. Eu gostaria de pedir a suspensão do processo de execução, mesmo depois de pedido de reconsideração, agravo do instrumento, a gente tentaria parar tudo, pediria essa prevenção também, né, para ser o mesmo magistrado. Eu nem sei se precisaria ser o mesmo magistrado. O senhor acha que tinha que ser o mesmo? Não, a ação, tanto anulatória como a ação declaratória de nulidade, ela pode ser feita de forma autônoma. É que no nosso caso, ela pode pela estrutura dela. Alguns juízes, porque a gente né? Tá vendo o juiz está muito ruim, assim, no sentido resistente aos nossos direitos, né? Os direitos do executado. Processualmente falando, nós podemos distribuir essa ação de forma autônoma. É de direito nosso, o código permite. O problema é que o sistema, se pegar um juiz ruim, ele fala, opa, manda lá para aquele lá, que isso aí ele vai resolver lá. Então tem isso, né? Que é um problema de gestão, de má vontade, né? Mas a linha de distribuir de forma autônoma é nossa, viu? Pode ser feita assim. Porque aí, professor, nós teríamos uma chance maior de derrubar a execução considerando a distribuição a outro juízo, né? Entendi. Mas o que eu tinha imaginado nessa ação anulatória? Pedir a suspensão do processo de execução, porque aí a gente continua brigando nos embargos de execução, continua na execução, mas pararia tudo, porque ambos estão envolvidos, né? Eles são de interesses conectos, né? Aí a gente diria a suspensão de ambos, ver se eu estou com a visão correta. O senhor está ouvindo? Tô ouvindo sim, viu? Tô aqui. Eu pediria a suspensão da execução, dos embargos à execução, que estaria já em fase de agravo interno, né? Dentro da decisão monocrática do desembargador relator. Pediria para ela ser autônoma, com tutela de urgência, para essa análise ser o mais rápido possível, e um pedido em paralelo de consignar em juízo o valor que a gente considera devido, retirado a parte do cálculo de agiotagem. A estratégia é boa. A única coisa que me preocupa, e eu fico muito preocupado, a cabeça não para, né? Estou pensando aqui, advogado do diabo, para proteger vocês. A única preocupação minha, na ação declaratória de nulidade,
ou anulatória, que é o nome mais correto, né? Seria um juiz de má fé. Ele falou, opa, a questão não foi decidida lá, como que você vem pedir que eu declare a nulidade? A nulidade, ela já ocorreu, porque o fato já ocorreu. Então, se as doutoras decidirem de fato distribuir a ação, gostei da estratégia da doutora Renata, muito boa, mas aí tem que ter o cuidado de trabalhar na peça que o ato nulo foi muito grave, já aconteceu, já de fato resultou em prejuízo, já é irreparável. Então, bater muito nisso, né? Porque o juiz, a juiz ou assessor, ele vai querer fugir nisso, né? Mas não decidiu, então volta para lá. Então, para a gente fugir dessa situação, a gente tem que falar que já gerou um resultado útil, negativo, né? Essa falha, entendeu? E aí, qual que é a falha? É o gravame na matrícula, né? Mas eu penso que vai acontecer isso, sendo bem sincero. Eu acho que na ação anulatória, no primeiro momento, se eu fosse juiz, iria verificar por esse viés. Se não foi analisado lá pelo juiz onde ocorre a execução, por que eu vou ter que analisar? Por que vocês não fizeram isso? Mas aí tem um ponto específico. A gente pode pedir, né, uma perícia, não poderia ser, professor, em relação a essa prática da agiotagem? Pode sim pedir, mas eu seguraria, doutora Renata. Eu também tenho um receio. A tese é muito boa para resolver o problema do gravame, para voltar no assunto da agiotagem, mas eu tenho muito receio desse judiciário atual, né? Então eu tentaria segurar. Essa ação anulatória, ela vai nos ajudar em algum momento. Até porque... Rapidinho, o que você falou? Eu seguraria essa ação anulatória até o fim da decisão, né? Vamos dizer que já houve a decisão do recurso de apelação, já ganhamos tempo, não surgiu um acordo, não resolveu o problema, então a gente tem essa carta na manga, porque a anulatória, dá pra gente fazer isso até 4 anos. Se de fato passou o tempo, né, daria pra gente trabalhar com a nulidade, muda o nome, mas a tese é a mesma, mas eu seguraria essa ação de nulidade ou anulatória ao final da demanda, porque o meu receio é o judiciário nível que nós temos, ele se livrar da ação, entendeu? Mas transitar em julgado ou só ter a decisão? E aí, se a gente for considerar prazo recursal, a gente teria de considerar até recurso inicial. Na verdade, teria que... Essa ação interessante dela, que daria para trabalhar com a decisão, legal, já dá para trabalhar com ela, já estamos numa situação mais segura, e o transjulgado também. Então, nas duas situações, daria para a gente trabalhar com a ação. Nós estamos vivos, né, com essa ação ainda. Travou aí para você também, no finalzinho, Renato? Tá travando. Tá travando? É porque eu não entendi muito bem. Então, a gente iria segurar a ação anulatória até o quê? Até o julgamento da apelação? Até o julgamento da apelação, pelo menos. Porque aí a gente conseguiria... A matéria já vai ter sido ventilada, não vai ter problema. A gente não pode deixar transitar em julgado pelo receio deles poderem perder o bem. Mas o bem... é um bem de família. O bem, Renata, eu acho que a gente nem vai precisar, talvez, adentrar no vício de citação para tirar a questão da penhora. Porque se é bem de família, a gente não vai ter muita discussão aqui. A gente vai conseguir, inclusive, desconsiderar isso já na primeira instância, eu acho. Qual que seria, professor, o nosso prazo para os embargos de terceiro para o marido apresentar? Teria que ser antes da apelação? Na verdade, o embargo de terceiro, se ele concordar em participar da estratégia, é muito interessante, porque a gente consegue livrar a matrícula do gravame justamente com embargos. Então, seria muito estratégico que a gente consegue limpar a matrícula de novo. E o prazo, daria para bater no prazo que ele tomou conhecimento do gravame, que foi agora, não foi? Recente, né? Foi, na verdade... Tá indo cumprir o mandato agora. Eles tentaram cumprir o mandato da questão da penhora e não conseguiram. E não conseguiram. Inclusive, ainda tem isso. A gente tem que verificar qual é o prazo para a gente eventualmente agravar, já que não teve ainda a intimação, né? Então daria para trabalhar. Nós temos um prazo de segurança, porque ainda vai ocorrer, né? Está na iminência de ocorrer, né? Sim. Ou seja, ocorreu num dia, distribui a ação no outro. Obteve a informação, né, que ocorreu naquele dia, logo após, estamos no prazo. Então, Como a urgência é nossa, e já foi expedido para o cartório o gravame, eu acho que a gente já pode entrar com os embargos de terceiro. Pode sim. cartório, por exemplo, entendeu?
já que o interesse é nosso, porque se a gente ficar esperando ele receber esse mandato... Dá, e outra coisa, dá para trabalhar com uma preliminar para que não ocorra o gravame na matrícula, e caso ocorra, que seja feita a retirada. Ou seja, você trabalha com um pedido na preliminar dúplice. Então, se ocorrer no meio termo da ação, a gente consegue também tirar o gravame. Legal. Você entendeu, Renata? Porque você falou assim sobre a gente esperar ele tomar conhecimento do mandato. Mas se a urgência é nossa, é melhor que se entre com os embargos de terceiro logo. Porque aí a gente tem a arguição de que toma conhecimento, às vezes, no cartório. O problema é que os embargos de terceiro podem gerar, né, se eles não forem acatados, pode gerar uma condenação em honorários altíssima, porque o valor são 100 mil reais. E aí ao marido não se aplicaria a gratuidade de justiça. Entendi. Em razão do acervo patrimonial familiar. Nós estamos falando de várias opções de ações, mas eu sempre também tomo muito cuidado com o gasto, né? E a questão principalmente da sucumbência. Então, tem que tomar cuidado. No embargos, certamente nós vamos levar, tem tudo para dar certo, para limpar a matrícula, a retirada do gravame ou a não ocorrência do gravame, que é o termo que nós usamos com cartório, né? Só que o risco depois é a decisão final. Por isso, sim, nesse caso, a não ser que trabalhasse muito bem a justiça gratuita, a questão de dívida, alguma coisa assim, mas não existe essa possibilidade, né, doutoras? Mas professor, você não acha que já arguindo isso em primeira instância, se tratar de bem de família, a gente não tem grande chance de ser revertido? Tem sim. Porque aí eu acho que aí não teria necessidade dos embargos de terceiro e existir uma possibilidade ainda de condenação, já que a gente acredita que ele não tem a gratuidade. Então nós podemos fechar a estratégia de segurar, deixa o embargo de terceiro nesse primeiro momento, só se algo mudar, segura a ação declaratória de nulidade ou anulatória, que é o nome correto, e vamos trabalhar o quê? Trabalhar em cima da peça de reconsideração e também pensando nos recursos, né? Tanto o agravo quanto o próprio, principalmente, né, o recurso de apelação, né? O senhor acha que no pedido dessa ação anulatória, se houvesse um pedido alternativo não, eu acho que cumulativo, né? Um pedido de consignação e pagamento do valor que é executado e tem de devido, o senhor entende que ele é conflitante ao pedido de anulatória ou não? Não, eu entendo que não é conflitante não, porque a raiz do problema é o mesmo, mas os objetivos são diferentes, né? Entendi, porque isso eu acho que traria um peso maior para a ação ser procedente. Verdade. Compartilho dessa ideia também. Porque a gente pediria uma perícia, né? Aí seria da esfera contábil, para poder analisar quais são, professor, os percentuais aplicados ao caso. Porque o que a gente está configurando a agiotagem, né? É exatamente o seguinte: os juros perante alguém que não poderia emprestar, e os valores, vamos supor, começaram em 8 mil reais e terminaram em 100 mil reais, no intervalo, por exemplo, de 2 anos. Mas, Renata, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aqui, nessas petições que nós iremos minutar, enfim, nós não iremos entrar no mérito da questão da agiotagem. Se a gente não pedir a citação por edital, a gente não vai ter um novo prazo para apresentar embargos à execução. Onde e quando iremos entrar no mérito da questão da agiotagem? Essa questão da agiotagem, gente, porque nós temos um vício processual, né? Essa questão da citação, o vício processual. Nós podemos, até no recurso, né? O recurso permite trazer prova nova, recurso de apelação, então dá para a gente voltar no assunto da questão da agiotagem, mas o grande ponto aqui, nós temos um vício processual, então é uma defesa processual, né? Tá difícil a gente encaixar, trazer muito essa questão novamente, né? Mesmo na ação declaratória de nulidade ou nulatória, dá para a gente trabalhar em cima disso. Mas o principal ponto da ação é o vício da ordem licitatória, né? Não esgotou todos os meios, ou seja, é sempre uma questão processual. Nós estamos um pouco amarrados nessa situação da agiotagem, né? A gente poderia pensar... Vamos pensar na prática. Se a gente entra com um pedido lá de nulidade da citação por edital, e é acatado, o processo volta, e aí a gente vai ter a citação novamente. Seria isso? Seria isso. A ideia principal é isso, gerar nulidade e volta o processo do zero. Volta o processo do zero, mas aí a gente abrir um novo prazo dos embargos à execução. Mas
ficaria se a gente já apresentou uns embargos à execução? Nessa situação, nós estamos tratando essa parte da nulidade por fora, né? No recurso de apelação, tudo bem, dá para voltar no mérito, mas é um vício processual. Como é um vício processual, ele pode ser discutido a qualquer momento e de fato, a nulidade pode ser declarada a qualquer momento. Isso na teoria. Na prática, vai ser no recurso de apelação, né? Ou numa ação por fora. Só que a ação por fora, nós vamos segurar, por quê? Para o juiz não se livrar da ação, né? Nós estamos um pouco amarrados, nós temos uma boa tese, nós temos a cereja do bolo na mão, só que ao mesmo tempo o bolo não está pronto, né? A verdade é essa, né? Nós estamos com a cereja... A questão do vício da citação por edital, se porventura nós conseguíssemos resolver esses embargos à execução, eu acho que ela nem seria tão prejudicial, porque a gente apresentou sim os embargos à execução num tempo hábil. Quando ela tomou conhecimento da citação por edital, nós apresentamos. O problema é porque os embargos à execução, ele não seguiu por questão do pagamento das custas. Entendi. Então, se a gente tivesse alguma forma de reformular essa questão dos embargos à execução, para mim não tem nenhum prejuízo a questão da citação por edital. Isso aí, na verdade, a questão de nulidade da citação por edital foi uma forma de estratégia para a gente fazer com que o processo volte e apresente novamente os embargos à execução. Deu para entender? Entendi. Mas eles vão seguir de forma paralela, Suzana. Sim, mas você tem que trabalhar nos embargos de que o juiz não poderia sentenciar com pendência de uma análise de agravo do instrumento perante o tribunal, isso nos embargos de execução, e na execução o juiz não poderia dar sequência para a citação por edital sem esgotar os outros endereços do réu. Verdade. Verdade. Eu até abri aí uma jurisprudência, dá para ver? Dá para ver. Deixa eu abrir para todo. Dá. Aí, em que o juiz, os embargadores entendem que não tem como existir a extinção do processo quando existe ainda um agravo de instrumento pendente, mesmo que ele não tenha efeito suspensivo, já que a sentença lá de primeira instância, ela pode trazer algum prejuízo para a parte, por exemplo, pagamento de custas, enfim. Agora me fala uma coisa, doutoras, o que seria bom nesse caso para as doutoras? O fim, diante de tudo que está acontecendo, o que seria bom? É claro, né? A retirada do gravame da matrícula, mas o fator é não perder o bem, né? Cortou, professor. O que seria interessante, o que seria uma grande vitória nesse caso? Primeiro, conseguir a nulidade do título. Ou segundo, conseguir o valor devido sem os juros da agiotagem. Entendi. Seriam os dois caminhos alternativos. Ou seja, por que eu estou perguntando isso, pensando nisso? Tá bom. Por que eu estou pensando nisso? Porque nessa situação, estrategicamente pensando, o tempo está ao nosso favor. Quanto mais a gente segurar eles, né, mais a possibilidade de cair onde a gente quer, não é isso? Até um eventual acordo, né? Sim. Não, eu acho que não é nem questão de segurar mais. Porque se não tomar a casa, eles não têm o que penhorar dela. Porque fora isso, professor, não entra valores no CPF dela. Tudo dela é CNPJ. Então, a única coisa penhorável no CPF seria a casa. Tá. Ela não tem patrimônio. Aí ela tem tudo vinculado ao CNPJ. Aí teria de ter a desconsideração da personalidade jurídica de forma invertida, não seria isso? Seria isso. Mas aí o cara teria que comprovar, né, a confusão, não seria patrimonial? Teria que comprovar, teria que ter, além de provar muito bem, teria que ter aí a procedência do pedido, que hoje não é tão simples assim, igual falam, né? Ou seja, o tempo também está ao nosso favor, né? Se a gente conseguir enroscar durante anos, talvez surja aí uma oportunidade de acordo, não é? Alguma coisa nesse sentido? Sim. O tempo ajudaria. Se tirasse o imóvel, né, como bem de família, dessa confusão de penhora e tudo mais, eu acho que a gente voltaria aí a estar mais forte no jogo. Voltaria. E aí essas cartas na mangas a gente iria aplicar somente se houvesse necessidade, né? Por alguma coisa. Por isso, você vê, diante do que a gente está conversando aqui, você vê como é importante a gente segurar essa ação de nulidade ou anulatória? Porque a gente precisa ganhar tempo, e essa ação ajudaria a gente a ganhar tempo, né? Após a decisão do recurso de apelação. Então vamos ter que segurar essa ação, porque é uma ação que está ali, uma cartinha na manga que a gente pode usar para ganhar mais tempo, né? Professor, aqui os argumentos que a gente tem de defesa, tanto acho que para embargos de execução, quanto para apelação, quer que seja,
para ação anulatória seria a nulidade de citação por edital, ausência de planilha de débito para apurar os juros aplicados pelo exequente, que é um absurdo o juiz ter prosseguido uma execução sem de ofício cobrar o exequente o seguinte: apresente a planilha. Você tem que apresentar a planilha, porque até para a defesa, professor, foi uma das matérias que nós colocamos, né, em linha de resguardo. Como que a gente vai defender de valores os quais a gente desconhece os juros? Agora, sim. O que eu gosto muito das autoras, as autoras são muito lúcidas, né? E eu falo que está faltando gente assim. Falta gente assim para amizade, falta gente assim para relacionamento, falta gente assim para trabalhar. Eu atendi recentemente aqui uma advogada e ela fez uma ação, gente, declaratória de nulidade de uma dívida. Só que a dívida foi paga acho que quase 5 anos, depois deixou de ser paga. Então, assim, é legal, eu gosto muito quando a gente tem essa possibilidade de fazer mentoria, porque é um debate de alto nível, porque, gente, concorda comigo? Como que numa situação dessa você vai pedir a nulidade da dívida? A dívida existe? Que nulidade que tem? Não tem simulação, né? Sim, foi a primeira coisa. Agora, sim, eu ainda estou muito preocupada com os embargos da execução. Rapidinho, Suzana, só para eu pontuar para ele as matérias de defesa. A nulidade de citação por edital, a ausência de planilha do débito para a apuração dos juros pela executada, a prática de agiotagem, né, configurada por inúmeros indícios que a gente apresentou, e porque o foro competente não era aquele que foi distribuído a ação. Agora, gente, pensando lá de fora aqui, porque a tese processual nós temos, o bem de família, a questão da inexistência, a nulidade da citação. Agora, para trazer essa questão da agiotagem de novo, que eu sei que está preocupando a doutora, surge uma situação que já ocorreu uns 5 anos atrás aqui e deu certo. Vocês pensaram na ação de exigir contas? Eu sei que é uma ação café com leite, né? Ela é, de fato, não gera grande sucumbência, dá para trabalhar muito bem numa blindagem do valor da causa, mas essa ação de exigir contas também poderia ser proposta por fora. É uma ação que era antiga prestação de contas, para poder forçar, você está falando que eu estou devendo, mas quanto eu estou devendo? Quanto eu paguei? Que está confusa essa história. Já pedi essa informação, excelência, Poder Judiciário, já pedi essa informação e ele não fala. Qual que é o juros cobrado? Porque nessa ação... De prestação, professor, seria uma ação de execução de documentos? O nome da ação é uma ação de procedimento especial. É a antiga ação do antigo código, que era chamada de prestação de contas. Hoje é exigir contas. Por que eu falo dessa ação? Ação de exigir contas. Não é de exibição de documentos, não, Renato. Não é não. É outra. Isso. A ação de exibição de documentos é uma outra ação. Essa seria exigir contas. Por quê? Eu quero que você me fale. Quanto eu estou devendo? Quanto eu paguei? Qual o juros que está cobrado? Porque eu pergunto isso, não tem essa informação. Aí junta e-mail, WhatsApp, se for possível, né? Se não for, alega ligações. Mas é uma ação interessante porque a gente consegue pedir uma audiência de conciliação, não sei se é o caso, mas dá para trabalhar um pedido bem robusto nesse sentido. E é uma ação interessante que dá para trazer aquelas informações novamente, a agiotagem, que vai fazer uma denúncia criminal, porque a agiotagem não é permitida no Brasil, então você consegue trazer um mérito para o jogo de novo, a discussão, entendeu? Talvez algumas situações que faltaram lá atrás... Dependendo do que acontecer nessa ação de exigir contas, a gente pode até levar para o processo como prova nova. Verdade, é isso que eu queria chegar, é isso mesmo. Ou seja, toda essa preocupação que as doutoras estão tendo, né? Porque processualmente é legal. Acho que a gente já criou um caminho bem bacana, já sabe até o momento de distribuir a ação de nulidade ou anulatória. Sabemos que temos que segurar o embargos, porque ele pode ser muito efetivo em relação à retirada do gravame, mas pode ser uma bomba relógio em relação ao resultado útil, né? Que seria a questão da sucumbência. Mas por fora, a gente propõe essa ação de exigir contas. Ou seja, nós voltamos para a discussão de mérito, né? E essa questão da ação de exigir contas, qual é o valor da causa? A gente colocaria o valor que a gente está discutindo, o valor que a gente entende, é o valor do título? O que seria? Eu nunca fiz uma ação. A ação de exigir contas, a ideia da ação de exigir contas é sempre trabalhar com o valor do contrato. Mas é uma ação, como é mais leve, daria para trabalhar com o valor da causa reduzido. Ou seja, trabalha com o valor da causa a ser discutido, a discussão é dos juros tais. Né? Então, os juros é 100 mil, então é uma discussão de 100 mil, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, para conseguir diminuir o valor da ação e o risco de sucumbência, né? Sim.
Para rodar a causa, a gente poderia colocar o valor discutido do juros. Exatamente isso, doutor. Ou seja, a gente consegue trabalhar com uma ação mais segura, uma ação que possibilita a gente trabalhar uma audiência de conciliação e mediação, uma ação que a gente consegue voltar nos fatos e bater, ó, agiotagem é crime, vai ser feita uma denúncia criminal, alguma coisa nesse sentido, né? Para poder voltar para o jogo da discussão. Mas, professor, o senhor não acha que a gente poderia botar valor meramente fiscal, de R$1.000, por exemplo, justamente pelo desconhecimento dos valores envolvidos? Pode tentar, eu acho que não passa, mas pode tentar. O máximo que vai acontecer é o juiz pedir para emendar. Se pedir para emendar, aí traz a discussão dos valores em discussão. Entendi. É que R$1.000 chama muita atenção, né? Porque nem eu sei quanto que está sendo de juros, como é que eu vou colocar o valor da casa? É que R$1.000 realmente chama muita atenção. Talvez coloque um salário mínimo, né? Mas vamos lá, vamos tentar, né? Acho difícil passar, mas vale a pena tentar. Pô, tem que tentar sim. E passa, a gente sabe que passa, né? A gente pode até abrir uma... O senhor acha que se a gente abrir também uma ação da ordem criminal, considerando a ação de prestação de contas uma ação criminal, você poderia suspender o processo de execução? Não, porque são esferas diferentes, né? A gente poderia usar esses argumentos, até fazer uma denúncia crime, porque hoje em dia a gente consegue fazer o protocolo no site do MP, que é online, então você não sai do escritório. Então daria para fazer um protocolo de uma denúncia criminal direto no MP, para não precisar ir na delegacia, aí você vai na delegacia, a delegacia fala que é outra. Só que processualmente na esfera civil não vai nos ajudar muita coisa, a não ser pressionar para fazer um acordo. Aí seria interessante, entendeu? Entendi. Agora, Renata, deixa eu só levantar um ponto aqui rapidinho. Eu ainda estou muito preocupada com a questão dos embargos e execução, porque vamos para a prática. Eventualmente, lá na execução, a gente peça a nulidade da citação. E, de todo modo, a gente não conseguiu. Ou seja, o prazo que ainda está valendo é o prazo antigo, o prazo que a gente entrou com os embargos da execução. Só que esses embargos da execução não seguiu. Como é que a gente vai chegar no mérito dessa agiotagem, se a única peça cabível seria esses embargos da execução? Por quê? Eu cheguei a ver jurisprudência que entende que pode sim perder o objeto do agravo quando houve a sentença, mesmo que a sentença seja só dessa questão de custas, de pagamento de custas. Deu para entender? Deu para entender, entendi. Eu faria o uso da exigir contas. Por quê? Eu consigo trabalhar situações de fato, eu consigo trabalhar audiência de conciliação, tudo que a gente não tivemos oportunidade de trabalhar no processo até então, daria para a gente resgatar aqui. E seria uma ação de um risco muito curto, muito pequeno, né? Eu trabalharia nela, eu evitaria de entrar nesses detalhes processuais, o que já foi, alguma coisa nesse sentido. O juiz sentenciou informando que, indeferindo a petição por falta de pagamento de custos. E aí o agravo perdeu o objeto e nem seguiu o agravo e nem nada. A gente ainda consegue pedir uma reconsideração, eu acho que não, para pagar esses custos? Porque ela não está se esquivando de pagar, até que o pagamento das custas é até pouco, né, Renata? Não, nesse caso, a reconsideração... ela não é fática, né? Não vai dar certo. O que a gente poderia fazer é forçar o juiz a decidir essa matéria de novo e aí sim agravar. Então, um exemplo. Excelência, conforme o Código de Processo Civil, pode ser pedido justiça gratuita a qualquer momento ou parcelamento das custas. E aí você força a dar uma decisão e aí você agrava. Mas também não seria... Porque o prazo efetivo... Na verdade, a gente até entrou com os embargos, né, Renata, alegando isso, que ainda tinha... trouxe prejuízo para ela, enfim, mas eu acho que os embargos não vão seguir. E eu queria ter alguma forma de, eventualmente, ou requerer novamente a gratuidade ou pagar essas custas, para que o agravo, para que os embargos de execução pelo menos siga. E esse embargo de execução, como que ele está? Ele não morreu ainda. Está vivo. Foi indeferido. Foi indeferido, mas foi decisão definitiva, né? Foi indeferido? Já foi julgado os embargos? Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Porque se for, já está correndo prazo para apelação. Aqui é os embargos de execução. A última peça foi... Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo aqui. Deixa eu liberar aqui, acho que a doutora não está vendo. Deixa eu ver. Pronto. Aqui... Foi. Aqui é a sentença, né? A sentença em que ele indeferiu a petição, já que não houve o pagamento das custas. Tá, mas vai lá para os embargos para a gente ver. Já houve decisão dos embargos? Não, aí a gente entrou com os embargos de declaração e aqui nos embargos, a gente alegou aqui, deixa eu ver,
Não foram julgados ainda. Deixa eu só olhar aqui, Renata. Não foram julgados. Foram não. Que bom, notícia boa. Então não foi julgado. Então eu queria verificar se existe alguma saída ainda da gente pagar essas custas, porque eu acredito que nem o agravo interno e nem a decisão desses embargos vai acolher essa tese, porque eu vi muita jurisprudência no sentido de que pode sim haver a perda do objeto do agravo, quando já tem a sentença, mesmo que a sentença seja só de indeferimento por falta de custas. Nesse caso, como não foi julgado ainda, cabe um novo pedido. Aí sim a estratégia é boa, porque nós fazemos um novo pedido, excelência, requer a reconsideração do pedido de justiça gratuita, porque é de direito, traz novas provas, né? Dá para trazer isso, traz jurisprudências novas, falando que a justiça gratuita não é uma questão financeira, mas é uma questão de fato, daquele momento, e aí o juiz vai falar não, provavelmente, né? E talvez, doutora, dá para fazer o pedido alternativo, né? Que requer a justiça gratuita ou parcelamento da justiça, ou pagamento ao final, pode fazer também. Porque eu acredito que ela não vai conseguir gratuidade, tá? Eu acredito por conta dos documentos apresentados, enfim. Então, o interessante às vezes seria agora, Renata, não sei, pagar esses custos. Agora, precisaria dos embargos da execução, precisa de garantia? Mas se ela pagar agora, ela vai pagar exatamente o quê? Porque já está sentenciado. Mas ele só foi sentenciado. É as custas. As custas. Agora, me fala uma coisa. Em relação a levantar o dinheiro para pagamento, nessa situação real, precisamos ganhar tempo para levantar o dinheiro para pagar? Ou não? Seria possível hoje pagar? Seria, mas como é que ela ia pagar as custas, professor, de um processo já sentenciado? É porque, infelizmente, a defesa, que é o embargo, é uma inicial, né? É muito louco, mas tem que pagar, né? É isso que eu estou discutindo, Renata. Perguntando pro professor se ainda tem como a gente fazer um novo pedido, apesar de já ter sido sentenciado, informando excelência. Pede reconsideração da gratuidade, caso Vossa Excelência não entenda, que deu um prazo de 5 dias para pagar as custas. Pode fazer um novo pedido. Por que nesse caso não faz um novo pedido? E talvez a saída seja fazer pedidos alternativos. Requer novamente a justiça gratuita ou ainda o parcelamento ou pagamento ao final. Porque o juiz ele vai ter que decidir isso e aí pronto. Se ele decidir uma decisão interlocutória, temos a oportunidade de fazer um agravo de novo, né? Mesmo com a apelação em curso? Mesmo com a apelação em curso. Então, nós fazemos lá no processo dos embargos um novo pedido de gratuidade e, caso ele entenda que não, um novo pagamento das custas. Agora, só um ponto que a doutora Renata falou. Mesmo com a apelação em curso, porque já tem uma apelação dessa justiça gratuita, da negativa? Vai ver agora, porque vai ter o julgamento dos embargos, da execução, dos embargos de declaração. Entendi. É que o problema é se tiver um agravo discutindo a matéria da justiça gratuita, aí não dá pra gente propor outro agravo. Dá pra gente fundamentar que foi a decisão é diferente. Aquele agravo de folhas tais, e esse agravo das folhas tais. Né? Então daria pra gente justificar nesse sentido. O professor ainda trouxe um outro ponto, Suzana. Não se esqueça que a gente está com o agravo interno sobre o não conhecimento do agravo de instrumento, porque o desembargador entendeu que o recurso não foi conhecido pela decisão terminativa, né, a sentença. E aí disso, professor, como a decisão foi monocrática, a gente interpôs um agravo interno. O senhor entendeu? Entendi. Tem um agravo interno ainda, gente. Nossa. Tem um agravo interno ainda. É um interno ainda. Dá para fazer essa reconsideração, porque é um direito previsto, né, no código, então a gente pode pedir a qualquer momento a reconsideração, pedir novamente a justiça gratuita, e daria para pedir o parcelamento ou o pagamento ao final. Normalmente eles vão indeferir tudo. Né? Dessa decisão, nós estamos forçando uma decisão interlocutória. Caberia um novo agravo, porque se agrava a fundamentação que não é naquela decisão de folhas tais, mas é na decisão de folhas tais. E aí o que acontece na prática? O relator, percebendo isso, ele chama a julgada e junta os dois para julgar num só, entendeu? Sim, entendi. É que eu sempre me preocupo muito pelo seguinte, a vaidade dos julgadores, professor, que quando são provocados ou instigados a uma coisa muito poluída, a tendência é negar.
Porque, assim, na minha visão, gente, é absurdo a gente não conseguir entrar no mérito, a questão das custas. Ela não está se abstendo de pagar, eu só quero pagar essas custas para que o juiz analise essa questão da agiotagem. Então, por que não dar um novo prazo para pagamento das custas, sabe? Porque, veja bem, foi indeferida a petição, sem resolução do mérito. E aí, possivelmente, então, a gente poderia entrar com outros embargos de execução. Mas como é que a gente contaria esse prazo dos embargos de execução? Lembra, Renata, que a gente discutiu isso? Porque a petição inicial a petição dos embargos de execução foi deferida sem resolução do mérito, então caberia entrar com novos embargos de execução. Mas qual seria o prazo? De onde a gente contaria? Já que a gente pensou, professor, foi tipo assim, nós entramos com embargos à execução no último dia do prazo, ou seja, o 15º dia. Se nós tivéssemos apresentado os embargos lá pelo 10º dia e hoje não tivesse sido conhecido, tivesse sido indeferida a inicial, o que nós pensamos? A gente poderia apresentar os embargos novamente porque não foram utilizados os 15 dias. Entendi. Entendeu? Agora, ou não. Agora me fala uma coisa. Hoje, ganhar tempo seria interessante para nós. Acordo, a possibilidade, acho que é remota, né? A possibilidade de acordo, né, Renata, nesse caso, né? Por enquanto é. Eles estão sem recursos. Gente... Professor, nessa última tese que a gente levantou aqui, já que o processo foi indeferido sem resolução do mérito, e a Renata disse que interpôs os embargos de execução no último dia, você acha que não caberia entrar com novos embargos de execução, já que suspende o caso? Foi, certeza que foi sem resolução do mérito, né, doutoras? Foi, né? Vamos ver? Deixa eu entrar aqui, para eu dar uma olhadinha. Eita, vida de advogado não é fácil. Não é fácil, não. E se não tomar cuidado, a gente leva para casa, né? É isso mesmo. Vou até abrir aqui. Pela petição inicial, vocês estão conseguindo ver? Tô vendo. Não apareceu para mim. Deixa eu colocar aqui para a Renata ver. Aqui, ó, pronto. Foi. Indefiro a petição inicial, aqui, declaro feito sem resolução do mérito. Entendeu? Entendi. E aí a minha dúvida é, será que a gente Então, não pode entrar dá para fazer sim, doutora. Dá para fazer sim. Então, nesse caso, dá. Que bom. Então, dá para a gente fazer novos embargos. E aí, a doutora vai fazer o quê? Vai fundamentar com o RESP. Anota aí, doutora. É o RESP 1003 710. 1003 710, de origem de São Paulo, tá? Esse RESP é um dos vários que tem, mas ele ficou muito conhecido porque é admissível ajuizamento de novos embargos. E é o caso. Daria para fazer em cima disso. Sem resolução do mérito, novos embargos. Agora, também é utilizado para reforço ou substituição da penhora, mas não é o caso, né? Porque não vamos reforçar a substituição, a gente quer o cancelamento dela, né? Pode até alegar. Mas seria a tese que a gente tem que usar para fazer esse novo embargo, viu? Porque, veja bem, se a gente entrar com novos embargos, para mim não vejo problema. A gente, inclusive, paga as custas é o menor dos problemas, entendeu? Mas a Renata se preocupou porque entrou com os embargos de execução no último dia do prazo. Suspende, interrompe, abre novo prazo, se foi extinto sem resolução do mérito, enfim. Agora, porque eu vi um entendimento de que só caberia ação anulatória. O problema, sabe qual que é? Nós temos uma grande linha de juízes que pensam que cabe o novo embargo. E cabe, né? Processualmente falando, cabe. Só que surgiu, há alguns anos, uma linha que não cabem dois embargos na mesma execução. Então, qual que é o problema que nós temos? Que se pegar um juiz maldoso, juíza, né, e tá cheio, né, gente, eles querem bater meta, ele vai matar na raiz, vai falar, ó, vou julgar de novo. Não cabe dois embargos com a mesma execução. Então, é um embargo que cabe, mas ele se torna de risco porque nós temos aí 60%, 70% dos juízes que matam na raiz porque eles batem meta, né, resolvendo e julgando esse processo. Sendo o mesmo juiz, ele vai dar a decisão. Talvez seja melhor fazer... Você anotou o resto, Suzana?
Anotei. Se decidir fazer o embargo, você vai ter que usar esse... Desculpa, cortei a doutora Renata. Perdão, doutora Renata. Se fizer, esse resto cai como uma luva. Só que nós corremos o risco do judiciário querer se livrar alegando que não cabe a oposição de 2 embargos sobre a mesma execução, entendeu? Mas esse RESP, essa tese do RESP, poderia ser utilizado na petição de reconsideração, dizendo que por motivo de economia processual, celeridade, enfim, o juiz poderia abrir novamente prazo para recolhimento das custas, ao invés da executada entrar com novos embargos. Aí eu acho que ficaria legal e mais seguro, né? Legal, gostei da ideia. E aí, professor, tem um outro ponto aqui que eu ia perguntar. Caberia aqui, na execução agora, não nos embargos, na execução mesmo, caberia a gente, na qualidade de advogados recém-habilitados na execução, apresentar objeção à pré-executividade? A exceção de pré-executividade? Isso. A exceção de pré-executividade, ela se tornou uma açãozinha chatinha, de risco, né? Porque é difícil, porque nesse caso a dívida existe, as doutoras estão trabalhando. Eu não sei, eu acho que essa ação de pré-executividade, nesse caso específico, eu teria um pouquinho de receio. Hoje ela cai muito bem em execução fiscal, mas não é o caso, é uma dívida particular, né? Entendeu? Na execução fiscal, ainda, né, com a mudança do CPC, as mudanças de jurisprudência que nós tivemos, ela ainda tem uma finalidade legal de permitir um instrumento, né, independentemente da penhora. Mas em dívida particular, eu teria um receio de matar também na raiz, sabe, doutora? Entendi. É porque, na verdade, a defensoria apresentou isso. É porque tem pré-executividade, né? É objeção à executividade, é porque na defensoria eles botavam um nome diferente. Botou um nome diferente, né? Mas na verdade, é exceção de pré-executividade. Na execução, legal, ela vai bem. Agora, em casos particulares, eu tenho um pouco de receio. Porque existe uma teoria que eliminaram essa ação. Ela existe na prática, mas muitos juízes entendem que não cabe mais, né? Não é mais um meio pertinente. Mas a defensoria apresentou, só que aquela com impugnação geral. Ah, tá. Você vê, e pior que eles nem alegaram, né? Irregularidades, falhas relacionadas à questão de ordem pública, nem entrou nessa esfera, né? Bem genérica. Então, imagina. Eles fazem só para cumprir tabela, né? Tá caindo. Mas eu acho que é isso. Então, a gente tem muitas frentes, né? Tem. Nós temos a cereja do bolo, né? A cereja está na nossa mão, só está difícil encaixar em qual momento que nós vamos encaixar essa cereja, né? Mas agora, pelo menos a gente fechou a tese, porque o embargo de declaração, ele seria efetivo, ele vai tirar a penhora esse embargo, só que essa decisão final é um risco, então, não sei, segura ele, não é agora. Ação de nulidade ou anulatória, poxa, a gente vai fazer agora, pega um juiz maldoso, ele mata ela na raiz, depois a gente não dá para usar lá na frente, ou se usar, vai usar prejudicada, então segura ela. Vamos nessa linha do agravo. Na verdade, eu tô verificando aqui os embargos de execução, Renata, a gente está pedindo a nulidade do título por um todo, por se tratar de um título oriundo de agiotagem. A gente tentar, assim, a gente pediu um pedido alternativo, né, caso o juiz não entenda a nulidade, a discussão dos juros, mas por ser oriundo de agiotagem, a gente pediu a nulidade do título. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor com relação a que é a nota, o recibo da consultoria. Porque eu faço muita consultoria com o senhor referente àquele espólio que eu cuido, que eu sou inventariante. E aí eu tenho que prestar contas dos valores. Aí eu tinha conversado com alguém aí do escritório do senhor, não me recordo, já tem acho que um... Será que é Ana Paula? Ana Paula que cuida.